Desde os tempos mais antigos, a humanidade alimenta a ideia enganosa de que a história seguirá indefinidamente, como se nada fosse mudar. As pessoas olham para o nascer do sol, para o ciclo das estações, para o curso da vida e concluem: tudo sempre foi assim, tudo sempre será assim. Essa crença é um veneno que adormece consciências. João Calvino, com a firmeza de um profeta, advertia que essa segurança ilusória não passa de auto-engano. O homem confunde a paciência de Deus com esquecimento e interpreta o silêncio divino como se fosse permissão. A Escritura já dizia que, nos últimos dias, haveria zombadores que repetiriam as palavras: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é a grande mentira que molda o coração moderno: acreditar que o mundo é estável, sólido, inabalável. Mas a verdade é que tudo caminha para um desfecho. Calvino enxergava essa cegueira como uma maldição do pecado. O homem prefere acreditar que sua rotina é eterna a encarar a realidade do juízo que se aproxima. Assim, continua a viver, como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando-se e se entregando ao prazer, sem notar que a arca está diante de seus olhos e que as águas do dilúvio já estão se levantando. Essa ilusão de permanência é uma das maiores provas da corrupção humana. Brincar com a eternidade como se fosse um mito. O mundo não percebe que cada segundo que passa é uma contagem regressiva decretada por Deus. Apesar de todos os sinais estarem diante de nós, a humanidade insiste em fechar os olhos. Guerras, violência crescente, corrupção sem limites, dissolução moral e a frieza espiritual da igreja. Tudo grita que o fim não é uma hipótese distante, mas uma realidade que se aproxima. Contudo, o mundo escolhe não enxergar. Essa cegueira não é apenas ignorância, é rebeldia deliberada. João Calvino já advertia que o coração humano é tão endurecido que, mesmo vendo a mão de Deus em juízos e acontecimentos, prefere atribuir tudo ao acaso, à sorte ou à força da natureza. O homem moderno se comporta exatamente assim. Quando a terra treme, quando nações se levantam contra nações, quando a sociedade se desmorona, a explicação nunca é espiritual, sempre é naturalizada. O pecado foi normalizado e o juízo foi ridicularizado. A cegueira espiritual é a estratégia mais eficaz de Satanás, porque enquanto o mundo se ocupa com distrações e prazeres, não percebe que a ampulheta da história está esvaziando seus últimos grãos. É como um homem que dorme dentro de uma casa em chamas. Quanto mais se entrega ao sono, mais próximo está da morte. Calvino alertava que a palavra de Deus não deixa margem para dúvida. Os sinais são claros, mas somente os que têm olhos abertos pelo Espírito podem discerni-los. O restante continuará rindo, zombando e menosprezando, até que a realidade os engula de forma irreversível. Para João Calvino, falar do fim não era especulação curiosa, nem material para debates superficiais. Era um chamado à sobriedade. Ele enxergava na escatologia não apenas uma doutrina futura, mas uma realidade presente que molda a vida cristã aqui e agora. O crente verdadeiro, segundo Calvino, vive cada dia como quem aguarda o rei que vem, não com medo paralisante, mas com vigilância reverente. O reformador de Genebra não alimentava fantasias sobre datas ou cálculos humanos, pois sabia que o tempo exato pertence somente a Deus. Mas insistia em que o espírito de expectativa deveria marcar toda a caminhada cristã. Ele dizia que a esperança da volta de Cristo é a âncora da alma, e que ignorar essa verdade é viver como se o mundo fosse um fim em si mesmo. Essa seriedade contrasta violentamente com a postura do mundo atual. Enquanto Calvino exortava a viver em prontidão, a humanidade de hoje prefere zombar, transformando o fim em piada ou em roteiro de filme.
Mas para ele, brincar com o juízo de Deus é brincar com fogo eterno. O peso da escatologia em sua teologia era pedagógico. Despertar, corrigir, chamar ao arrependimento. Porque o crente que espera pelo fim vive diferente. Não se apega a este mundo. Não idolatra riquezas. Não busca segurança em sistemas humanos. Pelo contrário, vive como peregrino, consciente de que cada passo o aproxima do encontro com o juiz de toda a terra. Assim, para Calvino, falar do fim era falar de santidade. Quem ignora o juízo, ignora também a santidade de Deus. E quem vive sem expectativa da eternidade, se perde no labirinto das ilusões terrenas. Um dos maiores enganos do coração humano é imaginar que o juízo final é apenas uma metáfora, uma fábula para amedrontar ingênuos. Muitos falam sobre ele como quem fala de um conto distante, uma narrativa simbólica sem aplicação real. Mas João Calvino advertia que esse desprezo é mortal. Porque quando o juízo é tratado como lenda, o pecado se torna entretenimento. A negação do juízo não elimina sua realidade. Pelo contrário, apenas torna o homem mais vulnerável, como alguém que caminha para o abismo de olhos vendados. O pecado floresce justamente porque o coração não teme consequência. Quando o inferno é reduzido a folclore, quando a justiça de Deus é vista como exagero, a humanidade se sente livre para mergulhar em sua depravação mais profunda. Calvino via nisso uma astúcia diabólica, transformar a verdade em caricatura, para que o mundo ria daquilo que deveria temer. O inimigo prefere que os homens zombem do juízo, porque enquanto riem, não se preparam. E quando o dia chegar, não haverá mais tempo para despertar. As Escrituras nos lembram que Deus não é homem para mentir, nem juiz que esquece a sentença. O juízo não é mito, é decreto. O fogo eterno não é símbolo, é destino para aqueles que rejeitam a graça. Tratar o juízo como lenda é brincar com a ira de Deus. E Calvino deixava claro, não existe neutralidade diante dessa verdade. Ou se vive como quem crê, em temor e santidade, ou se vive como quem duvida, caminhando direto para a condenação. A maior loucura do homem moderno é viver como se Deus fosse um espectador distante, alheio à história. Muitos acreditam que ele criou o mundo, deu corda ao relógio do tempo e simplesmente se retirou, sem interesse pelo destino da humanidade. Mas João Calvino denunciava essa mentira com clareza. Deus governa todas as coisas, sustenta cada instante e conduz a história para o seu juízo final. Ignorar essa intervenção divina é viver em delírio, é construir impérios sobre areia, é se gloriar em riquezas que podem desaparecer num segundo, é festejar em meio ao campo de batalha. A insensatez não está apenas no pecado em si, mas em acreditar que jamais haverá consequência. Calvino afirmava que o coração humano endurecido prefere acreditar no silêncio de Deus do que na sua palavra. O mundo olha para o atraso do juízo e interpreta como se ele tivesse desistido. Mas a Escritura é clara. Deus é paciente, não negligente. Ele adia o juízo não porque esqueceu, mas porque é longânimo, esperando ainda o arrependimento de muitos. Mas esse tempo de paciência não é eterno. Haverá um dia em que o Senhor intervirá de forma definitiva. O Cristo que veio como cordeiro voltará como leão. O Salvador que estendeu as mãos na cruz virá com mãos de juiz, para separar o trigo do joio, a luz das trevas, os que pertencem a ele dos que zombaram de sua palavra. Viver como se Deus não fosse intervir é a maior das insensatezes, porque é ignorar a única certeza absoluta da história. Ele virá e nada ficará impune. Enquanto o céu ecoa sinais de alerta, a terra responde com riso. O mundo se diverte com aquilo que deveria causar temor. Pecado virou espetáculo, idolatrado nas telas, nas músicas, nas ruas. A imoralidade é celebrada como liberdade,
e a corrupção é tratada como esperteza. A humanidade brinca com o abismo, transformando o mal em entretenimento. João Calvino já advertia que o pecado não é uma distração inofensiva, mas um veneno mortal. Quando o homem ri do que ofende a santidade de Deus, está assinando sua própria sentença. O entretenimento do pecado anestesia a consciência, torna o coração insensível, e assim o juízo se aproxima sem que o pecador perceba. O mais assustador é que essa zombaria acontece justamente enquanto Deus envia avisos. As guerras, as crises, as catástrofes, a decadência moral, tudo deveria levar o homem ao arrependimento. Mas, em vez disso, ele responde com festa, como nos dias de Noé. O dilúvio se aproximava, a arca estava diante de todos, mas a geração seguia dançando, bebendo, vivendo como se nada fosse acontecer. Calvino via nisso a prova de um coração entregue à própria ruína. Porque quando o pecado diverte, o juízo se torna inevitável. Deus não será escarnecido. O que o homem semeia, isso também colherá. E o que hoje é tratado como diversão, amanhã se revelará como correntes eternas. O riso que acompanha o pecado se transformará em choro diante do tribunal de Cristo. Se há algo que marca o espírito do nosso tempo, é a zombaria contra a palavra de Deus. A Bíblia, que deveria ser recebida com temor e reverência, é tratada como livro ultrapassado, cheio de mitos e contradições. Pregadores que ousam denunciar o pecado são ridicularizados como fanáticos, religiosos doentes ou retrógrados. O mundo não apenas ignora a voz de Deus, ele faz questão de escarnecê-la. João Calvino via isso como um juízo em si mesmo. Quando os homens riem da verdade, revelam que já estão entregues à mentira. A zombaria não nasce da ignorância, mas da arrogância. É o coração endurecido que, mesmo diante da luz, prefere rir das trevas. As Escrituras sempre nos alertaram sobre essa postura. Pedro escreveu que nos últimos dias surgiriam escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? O escárnio é a máscara do medo, porque zombar da palavra é a forma que o mundo encontra para tentar calar sua própria consciência. Mas Calvino insistia: a zombaria não anula a verdade. Os homens podem desprezar os profetas, podem destruir Bíblias, podem prender pregadores, mas não podem impedir que o decreto de Deus se cumpra. Quando o juízo chegar, cada riso se calará, cada boca insolente será fechada e cada zombador confessará a soberania de Cristo, ainda que seja tarde demais para arrependimento. A zombaria de hoje é o prenúncio do silêncio forçado de amanhã. Porque Deus não deixará impune quem despreza sua palavra. Uma das maiores ilusões que a humanidade cultiva é a sensação de que está segura. Os governos proclamam estabilidade. A ciência promete soluções. A economia cria a impressão de progresso. E muitos acreditam que a tecnologia é capaz de blindar o futuro. É a mesma voz que ecoava nos tempos antigos. Paz e segurança. Quando, na verdade, a destruição estava às portas. João Calvino denunciava essa confiança enganosa. Para ele, a verdadeira segurança não pode ser encontrada em sistemas humanos, pois todos eles são frágeis e passageiros. O homem constrói suas torres de Babel modernas, impérios, ideologias, riquezas, instituições, acreditando que nada poderá abalá-los. Mas basta um sopro da providência divina para que tudo desmorone. O problema não está apenas na busca por segurança, mas em acreditar que ela pode ser alcançada sem Deus. Essa falsa paz embala a humanidade em um sono mortal. Enquanto as Escrituras gritam sobre o juízo, os homens se acalmam com mentiras, dizendo que tudo ficará bem. É como um navio que navega tranquilamente, sem perceber que o iceberg já foi avistado. Calvino lembrava que somente em Cristo há paz verdadeira, porque Ele é o príncipe da paz e a rocha
inabalável. Toda outra segurança é ilusão, uma bolha que cedo ou tarde estourará. E quando a humanidade acreditar estar mais segura, será justamente quando o juízo cairá sobre ela com força total. A falsa paz será quebrada pelo trovão da justiça divina e não haverá onde se esconder. O mundo moderno construiu um novo altar e nele colocou a ciência e a razão como seus deuses supremos. Não se trata de negar o valor do conhecimento ou dos avanços tecnológicos, mas sim de perceber o quanto o homem passou a idolatrar essas ferramentas, como se fossem capazes de responder a todas as questões da vida e até substituir o próprio Criador. João Calvino já alertava que o coração humano é uma fábrica de ídolos, sempre em busca de algo para adorar em lugar de Deus. No seu tempo, eram imagens e superstições. Hoje, a idolatria veste jaleco branco, fala em laboratórios e congressos e se apresenta como a voz última da verdade. Mas a ciência, quando colocada no trono, não liberta, escraviza. Ela se torna arrogante, zombando da fé, negando o sobrenatural e tratando a Bíblia como mero registro cultural. A razão, quando absolutizada, transforma o homem em juiz de Deus, como se a mente finita pudesse avaliar o infinito. Calvino lembrava que toda verdade pertence a Deus e que o conhecimento humano, sem submissão à sua palavra, é loucura disfarçada de sabedoria. O perigo não está na ciência em si, mas em colocá-la como substituto da revelação divina. A idolatria moderna se revela quando o mundo diz: não precisamos de Deus, temos a ciência, temos a razão. Mas no dia do juízo, não haverá microscópio nem cálculo que possa apagar a realidade do tribunal eterno. A ciência pode adiar a morte, mas não pode vencê-la. A razão pode criar sistemas, mas não pode salvar a alma. O fim provará que somente Cristo é suficiente. O mundo moderno se orgulha de sua autonomia, de acreditar que a história é conduzida por acaso, por líderes humanos ou por forças naturais. Mas João Calvino nos lembra que nada escapa à mão de Deus e que Cristo é o Senhor soberano sobre toda a história. Ignorar essa soberania é cair na maior cegueira possível, acreditar que o destino não tem dono. Quando os homens desprezam a autoridade de Cristo, eles se tornam arquitetos de sua própria ruína. Guerras, crises, injustiças e revoluções são interpretadas como efeitos de circunstâncias humanas, mas na realidade são instrumentos nas mãos do soberano, moldando o mundo conforme seu propósito. Calvino via esse desprezo como uma das expressões mais claras da rebeldia humana. O coração endurecido tende a rejeitar a ideia de que existe um rei que julga e governa. E assim, o mundo continua brincando com o fim, confiando em sua própria força e subestimando o poder de Deus. A soberania de Cristo é a âncora da história. Nada acontece fora de sua vontade. E quando ele decidir intervir, todo o planejamento humano será reduzido a pó. Toda a confiança mundana será esmagada e a justiça do Rei se manifestará com perfeição. Desprezar Cristo hoje é ignorar o inevitável. No dia certo, ele será reconhecido por todos, por aqueles que o amam e, inevitavelmente, por aqueles que o rejeitam. A história se repete, e Calvino percebeu isso com clareza. Quando a sociedade se afasta de Deus, a moralidade se corrompe e o pecado deixa de ser escondido para se tornar norma. Adultério, violência, injustiça, corrupção e egoísmo florescem sem restrição. E o mundo celebra a liberdade como se fosse virtude. Essa degeneração moral não é apenas coincidência, é sinal. É o alerta de que o juízo está próximo.
Calvino ensinava que Deus permite que o pecado se manifeste plenamente para que os homens vejam sua verdadeira condição e percebam que não podem se salvar sozinhos. A corrupção social é, portanto, tanto consequência quanto aviso. Quem insiste em rejeitar a palavra colherá a ruína. O problema é que a humanidade não reconhece o prenúncio. Em vez de se arrepender, o homem glorifica o erro, inventa desculpas e acusa os que denunciam a injustiça de serem intolerantes. Essa inversão de valores é exatamente o que Calvino chamava de loucura humana. Rir da santidade e chorar pelo próprio orgulho. A degeneração moral revela o que está no coração. E quando a maldade atingir seu auge, o juízo não será apenas inevitável, será inescapável. A corrupção social é, portanto, o eco do tribunal divino, um aviso de que a paciência de Deus tem limites e que brincar com o pecado é brincar com a eternidade. Nos tempos de João Calvino, a igreja já enfrentava zombarias, perseguições e desprezo. Hoje, essa tendência se intensificou. Pregadores, pastores e qualquer testemunho fiel são ridicularizados, desacreditados ou tratados como antiquados. A voz que deveria guiar e advertir é muitas vezes ignorada ou escarnecida. Calvino via nisso um sinal claro dos últimos dias. Quando a palavra é ridicularizada, o juízo se aproxima. A rejeição da igreja não é apenas uma questão social, mas espiritual. A humanidade prefere ouvir mentiras confortáveis, conselhos do mundo ou filosofias vazias, enquanto ignora a orientação de Deus que vem através da sua igreja. A zombaria da igreja é sintoma de um coração endurecido. Como nos tempos bíblicos, quando os profetas eram desprezados e os justos perseguidos, a sociedade moderna cultiva uma resistência ativa à verdade. Cada escárnio lançado contra a igreja é um lembrete de que o mundo está à deriva, sem bússola, e cada ridicularização é um passo em direção ao caos espiritual. Calvino ensinava que, mesmo quando a igreja parece fraca e desrespeitada, ela permanece como instrumento de Deus. A zombaria pode silenciar a voz humana, mas jamais silenciará a palavra de Deus. E no dia do juízo, aqueles que escarneceram da igreja e da verdade ouvirão o eco de sua própria condenação. João Calvino não deixava espaço para a negligência espiritual. Ele exortava todos os crentes a viverem em vigilância constante, como sentinelas de uma cidade prestes a ser invadida. Para ele, a sobriedade não era apenas virtude moral, mas questão de sobrevivência eterna. Quem dorme espiritualmente corre risco de perder a perspectiva da eternidade e se tornar alvo fácil do pecado. O mundo prefere o oposto: distração, anestesia emocional e hedonismo contínuo. As pessoas ignoram os sinais, vivem em excesso, buscam prazer imediato e descartam qualquer senso de urgência espiritual. Calvino, contudo, lembrava que a vida é breve e incerta, e que cada momento desperdiçado sem Deus é uma oportunidade perdida para arrependimento e santidade. A vigilância, segundo ele, não se limita a esperar passivamente. É vida ativa, marcada por oração, estudo da palavra e discernimento das ações humanas à luz da soberania de Deus. A sobriedade é resistência contra a tentação de se enganar com a ilusão de segurança e contra a zombaria do pecado que o mundo promove. Para Calvino, viver desperto significa perceber que o fim está próximo, que o juízo é certo e que a única esperança é Cristo. A falta de vigilância é o caminho mais rápido para a ruína, enquanto a sobriedade é o refúgio do que crê e confia no Senhor. O mundo gosta de pensar que a história segue sem propósito, que os acontecimentos são fruto do acaso, da sorte ou de forças impessoais. Mas João Calvino ensinava com firmeza: o fim não é aleatório, não é improviso humano. Tudo está sob o decreto soberano de Deus.
Cada evento, cada crise, cada sinal do tempo é parte de um plano perfeito e inevitável. Essa perspectiva muda completamente a forma de encarar a vida. Para o homem que acredita no acaso, o futuro é incerto e assustador. Para quem reconhece o decreto divino, até o juízo é manifestação da justiça e da sabedoria de Deus. Calvino insistia que nada escapa ao controle do Criador, nem a ascensão de impérios, nem a queda de nações, nem o destino de uma única alma. Tratar o fim como mera coincidência é ignorar a majestade de Deus. É subestimar a seriedade da eternidade e brincar com aquilo que não pode ser controlado. Para Calvino, compreender que tudo ocorre segundo o decreto divino não gera medo paralisante, mas leva à reverência, à obediência e à confiança. O fim, portanto, não é acidente nem tragédia sem propósito. Ele é expressão da justiça, da santidade e da soberania do Senhor. E quando ele se manifestar, ficará claro que nada, nem mesmo a zombaria humana, poderia alterar seu plano perfeito. Chegamos ao ponto crucial. O tempo para arrependimento é limitado. O mundo brinca com o fim, ignora os sinais, zomba da palavra e trata o juízo como lenda, mas a verdade é inexorável. Cada dia que passa, aproxima a humanidade do encontro com Deus. João Calvino nos adverte que adiar o arrependimento é jogar com a eternidade. E a eternidade não espera. A urgência não é alarmismo vazio, é reconhecimento da realidade espiritual. Enquanto muitos se perdem em distrações, Cristo chama a sobriedade, a vigilância e a fé genuína. O Senhor permite que a paciência divina se manifeste, mas a paciência tem limite. Quem fecha os olhos diante da verdade, hoje pode não ter amanhã para se reconciliar com Ele. Calvino nos lembra que acordar espiritualmente é voltar os olhos para Deus, abandonar o pecado e abraçar a salvação oferecida em Cristo. É reconhecer que o mundo não controla seu destino, apenas o Criador é soberano. Acordar significa viver com propósito, santidade e reverência, entendendo que o juízo é certo e que somente em Cristo há esperança. A mensagem é clara. Não brinque com o fim. Não adie o arrependimento. Não subestime a soberania de Deus. O tempo é agora, e a escolha é sua. Viver desperto e preparado, ou continuar adormecido enquanto o juízo se aproxima inevitavelmente. E se você percebeu a gravidade desta mensagem, não deixe que ela seja apenas ouvida e esquecida. Acorde hoje, reflita sobre sua vida e não brinque com o fim. E para continuar recebendo conteúdos que revelam a verdade por trás das Escrituras e os alertas de João Calvino, inscreva-se no canal Verdade Sem Filtro. Deixe seu like para que mais pessoas sejam despertadas e ativem o sininho para não perder nenhum aviso, nenhuma reflexão e nenhum chamado à sobriedade espiritual. Cada ação sua ajuda a espalhar a palavra e a salvar almas da cegueira do mundo. O tempo é curto, a verdade é eterna. Faça sua parte agora e esteja preparado para o que está por vir.